Louvado seja o Senhor. Eu quero convidar você nesse momento, meu irmão, minha irmã, a estar abrindo a sua Bíblia mais uma vez, agora, capítulo de número 11 de Romanos. Vamos ler o texto? Mais uma vez, aqueles que chegaram depois do início, sejam todos bem-vindos. É o momento da nossa escola dominical. Caneta e papel na mão, Bíblia aberta, mantenha-se a postos, não se desvie. Lembre que você está aqui para estudar a palavra do nosso Deus, ok? Então fique firme, participe durante todo o período do estudo, que Deus nos abençoe nesse trajeto. O futuro de Israel, capítulo 11 de Romanos, todo o capítulo eu lerei, você acompanha aí então na sua Bíblia. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça não é graça. Que diremos, pois? O que Israel buscava, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhe a mesa em laço e armadilha em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude? Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso incitar a emulação do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a sua raiz, também os seus ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado no meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva de oliveira, não te glories contra os ramos. Porque, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios.
e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também eles agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem a vista misericórdia à vista da que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inescrutáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu te convido a partir desse momento estar caminhando comigo na palavra de Deus e juntos assim possamos melhor gastar esse tempo no estudo da santa e bendita palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus nos dê sabedoria e que esse tempo possa ser de fato um tempo proveitoso. Estamos então estudando a carta de Paulo aos Romanos. É uma carta complexa, pesada, é o mais denso material teológico que você tem na Escritura, de forma tão organizada, e mostrar assim a obra salvadora de Cristo, a eleição eterna, espantosa, ao mesmo tempo tão acolhedora de Deus, aqueles que são os seus eleitos. Romanos capítulo 11, do verso 1 ao 36, acabamos de ler. Vamos olhar o futuro de Israel com Deus. Vamos caminhando junto e você pode, pela misericórdia de Deus, fazendo aí as suas anotações. Se tiver alguma dúvida que de repente seja interessante você jogá-la para cá, faça a sua perguntinha, jogue aí na área de comentários. A nossa diretora, minha esposa, Dona Iris, ela vai estar atenta e se houver alguma pergunta a gente vai procurar ajudar. Não sabemos tudo, mas pela bondade de Deus ele nos tem iluminado e tem nos ajudado. Introdutoriamente, irmãos, colocamos então que Israel se mostrou um povo desobediente, teimoso, rebelde, que rejeitou as oportunidades oferecidas por Deus. Isso nós vimos especialmente no capítulo 9 e também no capítulo 10. O passado, lá no capítulo 9, o presente, no capítulo 10, a oportunidade salvadora ainda presente perante Israel. E nós vimos que Israel se mostrou e tem se mostrado um povo teimoso, rebelde, desobediente, rejeitando o Messias, rejeitando as oportunidades de salvação. Mas a promessa é que o remanescente será salvo. Dentro do povo judeu, Deus tem um povo para ser redimido. Deus tem um povo para ser alcançado. Nós não somos sionistas no extremo do pensamento dispensacionalista, especialmente. Nós não cremos numa preferência de Deus para com Israel. Nós cremos que Israel é uma nação eleita, separada por Deus desde o passado, na formação, lá com a família de Abraão, designando Israel para ser uma bênção a todas as nações, de onde viria o Cristo, de onde viria a palavra escrita, de onde viria as bênçãos da redenção. Israel seria esse que proclamaria a salvação de Deus ao mundo. Israel seria essa nação bendita, que seria bênção para todos os povos, anunciando a salvação. Mas, diz a palavra, ele veio para o que era dos seus e os seus não o receberam. Mas a promessa de Deus é que dentro do povo de Israel sempre haverá um remanescente, ou seja, um grupo de pessoas que temem ao Senhor, que vão abraçar a sua salvação.
Então Israel está nos planos de Deus, sim. E uma parte de Israel será salva. Não todo Israel, mas uma parte de Israel será alcançada. Então nós vamos caminhando juntos aqui. Bom dia para você que chegou agora. Nós vamos caminhando juntos aqui e vamos compartilhar algumas ideias do texto para nós. Então permaneça com a sua Bíblia aberta, ajude aí na leitura do texto, não fique apenas ouvindo, vá ler, sublinhe, rabisque a sua Bíblia, anote aquilo que você julgar que é importante, e isso certamente vai ajudar você em outros momentos também do seu estudo. Então a primeira reflexão da nossa lição nessa manhã sobre o futuro de Israel é provas que você tem na Escritura da não rejeição de Deus a Israel. Israel não é um povo rejeitado. Paulo aborda as implicações da desobediência de Israel através de duas indagações interessantes. Olha só o que Paulo pergunta. Primeiro, pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Isso você tem aí, salvo engano, no capítulo 11, versículo 1, a primeira parte, quando Paulo já logo de frente lança essa pergunta. Será que Deus rejeitou Israel? Porque nós vimos no capítulo 9 e também no capítulo 10 que Israel não estava abraçando a fé salvadora em Cristo. E precisava-se desse testemunho. Será que Deus rejeitou Israel, por isso que eles não estão recebendo a Cristo Jesus? Outra pergunta, Paulo levanta. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Isso você tem lá no capítulo 11, versículo 11. São duas perguntas que Paulo levanta, meus irmãos, dentre a sua argumentação, e ele vai justamente mostrar para nós que, primeiro, Deus não rejeitou Israel. Segundo, eles tropeçaram sim, rejeitaram o Messias sim, mas isso não será um fator definitivo para com a nação, porque Deus há de salvar, e está salvando, judeus para a sua glória e honra. Então, vamos caminhando aqui, ajudando aqui na compreensão, que Deus possa trazer a luz necessária a cada um de nós. A primeira questão que levantamos, então, dentro desse passo é a prova pessoal. Paulo era israelita, bem como centenas de outros judeus que haviam sido alcançados pela graça. Ele está dizendo, gente, Deus não rejeitou Israel. Olha eu aqui, eu sou judeu. Olha, mais uma vez, leia o versículo 1 todo. 11, 1. Leia o versículo todo. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Ele vai dizer, de modo nenhum. Porque eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Olha, eu sou prova viva de que Deus não rejeitou Israel. Caso houvesse rejeitado, eu nem sequer estaria aqui. Mas eu sou judeu. Olha só, Paulo está dando a prova pessoal de que Deus não rejeitou Israel e que ele era essa prova viva do cuidado de Deus para com o seu povo. Segunda questão que Paulo propõe aí é uma prova teológica, mostrando que, através da compreensão das revelações de Deus, Israel também não estava rejeitado. Então, depois de responder a essas perguntas retóricas, de modo nenhum, é a resposta de Paulo, ele vai descrever Israel como um povo escolhido. Olhe só, versículo 1, ele perguntou de novo, né? Deus rejeitou o seu povo? Não. 11, será que eles caíram para nunca mais levantar? Não. Então Paulo vai dar essas respostas e no versículo 2, especialmente, ele vai dizer isso. Deus não rejeitou o seu povo. Então a resposta de Paulo é contundente, incisiva, correta e ajustada à luz da revelação e à luz da própria história. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão ele conheceu. Então ele vai demonstrar agora, a partir de algumas argumentações, com base na escritura do Velho Testamento, Paulo vai argumentar, provando teologicamente isso. Deus não rejeitou Israel. Então caminhe comigo, vamos lá. Terceira questão, você tem uma prova bíblica. A prova bíblica está aí na sequência dos versículos 3 em diante. A situação vivida lá no tempo de Elias é uma ilustração extremamente forte como Deus tinha seus eleitos em Israel. Você se lembra na época de Elias,
A época de Elias não foi uma época de grande de avivamento e despertamento da fé. Pelo contrário, foi uma época de apostasia, uma época de abandono de Deus, uma época de trocar Deus por Baal e por tantos outros deuses pagãos. A época de Elias foi uma época de muita frustração quanto à proposta que Deus tinha feito a Israel de ser um povo temente, de ser um povo obediente e de ser um povo que abençoaria as nações com o conhecimento de Deus. Ao invés de levar o conhecimento de Deus às nações, Israel estava abandonando Deus e absorvendo em si os deuses pagãos. Olha só, então Paulo vai levantar essa questão no versículo 2, especialmente, parte B. Ou não sabeis o que a Escritura responde ou refere a respeito de Elias, quando ele fala, Senhor, todos te abandonaram, só eu fiquei. Então vamos perceber aqui nessa argumentação de Paulo, que ele vai nos provar justamente através da Escritura que Deus não tinha abandonado Israel e que não era Elias o único sobrevivente da fé. Pelo contrário, Deus tinha guardado para si um remanescente ou um grupo de outros crentes fiéis ao Senhor. Então, após a vitória sobre os profetas de Baal, você conhece a história, Elias fugiu de Jezabel, foi para o deserto, escondeu-se numa caverna lá no Monte Horebe, e estando lá no Monte Horebe, Deus se apresenta perante ele ali, tem toda uma manifestação sobrenatural, bela, daquela presença do Senhor ali. E quando Deus conversa com Elias, a conversa de Elias com Deus era essa: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e somente eu fiquei, e eles estão procurando me matar, Senhor. A fé no Senhor vai ser aniquilada. Eu sou o último sobrevivente. Então essa era a colocação de Elias perante o Senhor. Você tem isso lá gravado aí de uma maneira bem transcrita, fácil, no versículo 3. Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. É a proposição de Elias para com Deus ali, dizendo: acabou, a fé no Senhor acabou. Eu sou o último, e eles estão me matando. A resposta de Deus, irmãos, para Elias foi que a matemática dele estava errada. Elias não compreendia dos planos de Deus, Elias não sabia que Deus está muito além da nossa capacidade, e ele então não era o único sobrevivente fiel. Pelo contrário, a apostasia de Israel era uma realidade, mas a apostasia não era total. Olha aí mais uma vez o texto. Agora você tem Romanos 11, versículo 4, o que foi a resposta divina? Pergunta Paulo. O que foi que Deus respondeu para Elias? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Olha só, Elias, você não é o único. Você tem mais 7.000 homens com você que poderão profetizar, pregar, anunciar e falar do poder, do amor desse Deus bendito. Elias, você não está sozinho. Israel tem um remanescente fiel, porque eu não abandonei o meu povo. Essa é a proposta que Deus coloca ali para Elias. Então, meus irmãos, Deus é fiel. A doutrina do remanescente, ela só seria desenvolvida lá na época de Isaías. Isaías é que capta esse conceito de que dentro de um povo paganizado, um povo apóstata que estava sendo o povo de Israel, Deus tinha sempre um filão, um filete na história, uma linha contínua daqueles que temiam ao Senhor. Gente, isso não é diferente da história universal, da história mais ampla. Você se lembra desde o Éden, quando Adão e Eva pecam, a família se multiplica, cidades surgem, populações aparecem, mas a grande maioria estava seguindo a linhagem da serpente, a linhagem pecadora. Mas Deus tinha sempre ali uma linha histórica de um remanescente que era fiel a ele. Você vai encontrar lá na linhagem Adão, Abel, Enos, Sete, Enos, e daí por diante, um pouco mais à frente, a família de Noé, um pouco mais à frente. Ele sempre tem uma linha contínua de pessoas que ele resguarda, ele protege, são os seus eleitos, é o povo que é amado por Deus e é transformado por Deus.
Então a doutrina do remanescente, esse conceito mais desenvolvido, ele vai aparecer lá em Isaías, bem depois de Elias, mas Elias já estava sendo ensinado disso. Então pode-se ver que durante o ministério de Elias, pelo menos um século antes de Isaías, já existia o remanescente fiel. E como disse, se você voltar na história, desde o Éden, tem aquela linha dos eleitos de Deus que são o remanescente, fazem esse grupo de pessoas separadas por Deus. Outra coisa que você observa aí, meus irmãos, além da prova pessoal, da prova teológica, da prova bíblica, você tem aí a prova contemporânea. Como que está Israel agora, nos dias de Paulo? É isso que Paulo vai levantar e vai dizer agora. Ele vai dizer o seguinte, que como nos dias de Elias havia um remanescente de 7.000 homens, assim também hoje. Isso para nós lá nos dias de Paulo. Há um remanescente, mas podemos trazer também para nossa contemporaneidade. Ainda hoje, Deus tem um remanescente no meio de Israel. Meus irmãos, durante todos esses 2.000 anos de história de rejeição de Israel para com o Senhor Jesus Cristo, se você acompanhar a história da igreja, você vai perceber que sempre houve um filetezinho na história, continuando a graça salvadora de Deus sobre Israel, sempre houve um grupo de judeus que creram no Senhor Jesus Cristo. É um grupo pequeno, sim. Em certas horas o filete é tão fininho na história que quase não se percebe, mas Deus manteve essa linha de aliança com Israel, salvando alguns do seu povo. Olha lá no texto de Atos, capítulo 21. Volta aí a sua página, algumas páginas atrás, Atos, capítulo 21, versículo 20. Olha só que interessante a fala de Paulo. Ouvindo, é quando Paulo chega em Jerusalém, ouvindo, deram glórias a Deus e lhes disseram, bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. O que Paulo está citando aqui no seu testemunho? Ou Lucas está registrando na história da igreja? Que apesar do abandono de Israel, maciçamente, a respeito do Messias, a respeito de Cristo como Salvador, havia, no dizer de Lucas aqui nesse registro, dezenas de milhares, não eram poucos, dezenas de milhares de judeus que abraçaram a fé em Cristo Jesus. Então, esse remanescente, ele sempre existiu e ele sempre vai existir, porque Deus é o Deus da aliança, que não volta atrás com aquilo que ele mesmo já havia prometido. Quero que você caminhe um pouquinho aí em Romanos capítulo 11, depois de termos observado essas expressões da história e da teologia. Olha então o versículo número 7, o que é que Paulo levanta aí, para que a gente possa compreendê-lo. Paulo vai dizer assim, que diremos, pois, o Israel que buscava, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. O que Paulo está dizendo nesse versículo? Que a religiosidade judaica propunha que eles buscassem a justificação mediante a obediência, mediante o cumprimento da lei. E nós já falamos tanto no capítulo 9 quanto no capítulo 10 que ninguém é salvo por obras da lei. Ninguém consegue obedecer à lei. A lei é extremamente alta para que o ser humano conseguisse vivê-la. E para a salvação, lembrando mais uma vez, quem quiser ser salvo pela lei, nós falamos isso no ano passado, tem que cumprir toda a lei. Não pode tropeçar em um único ponto. E isso durante toda a sua vida. Se alguém conseguisse, então, nota 10, todo dia, o tempo todo, durante toda a vida, no cumprimento da lei, de acordo com a Escritura, esse alguém seria salvo mediante a sua própria obediência. Mas o que nós sabemos, irmãos, por experiência pessoal e por revelação bíblica e por contingência histórica, é que ninguém consegue obedecer à lei. Ninguém consegue realmente vivenciar 100% dos valores da lei com perfeição absoluta. E se não houver perfeição absoluta, não há salvação mediante a lei. Mas se você for recordar, tanto em Romanos 3,19 quanto em Gálatas 3,19, esses dois textos são emblemáticos no que respeita a isso. Vai se dizer lá nessas duas referências, Romanos 3,19,
Gálatas 3,19, vai se dizer isso nessas duas referências, que a lei foi dada com o propósito de provar ao homem que ele é pecador, que ele é incapaz. Então é para o homem estar diante da lei, se sentir perdido, porque ele não consegue obedecer à lei, e clamar misericórdia ao Senhor. Esse é o propósito da lei, no que tange a salvação. Obviamente que no que tange a santificação, a lei tem o seu valor, inclusive para nós hoje também devemos obedecê-la e temos a graça de Deus para obedecê-la. Mas, olhando mais de perto, então, o versículo 7, olha só, aquilo que Israel busca, esse ele não conseguiu. Ou seja, Israel como nação inteira ser justificada perante Deus, isso ela não conseguiu. Mas a eleição o alcançou, a saber, aqueles que foram escolhidos pela graça e, portanto, justificados pela fé. Paulo vai dizer isso aí, mas a eleição o alcançou. Ou seja, alcançou quem? Quem é esse o? O alcançou. É Israel inteiro? Não. A própria sentença continuada vai mostrar que não. Os demais foram endurecidos. Então a eleição alcançou quem? Esse remanescente que Deus tem na linhagem de Israel. A eleição alcançou aqueles que Deus separou para a vida eterna no meio dos judeus. Os demais, Paulo diz aí, foram endurecidos. Os demais, a maioria incrédula de Israel foi endurecida. Como que a gente pode compreender isso, meus irmãos? Quem os endureceu? Qual é a resposta que você poderia dar a essa questão de imediato? Os demais foram endurecidos. Finalzinho do versículo 7. Quem os endureceu? A resposta é óbvia e única. Eles foram endurecidos por Deus. Deus é aquele que endureceu, assim como endureceu o coração de Faraó, lá no Egito, Deus também é aquele que endurece o coração dos homens. Paulo vê aqui, meus irmãos, Deus como sendo o único sujeito promotor dessa ação. Deus é o único que faz esse endurecimento no coração do ser humano. Mas o que é isso de fato? Eu quero que você olhe mais uma vez aí o versículo 8, como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Esse até o dia de hoje, ele também ultrapassa as linhas da época de Paulo e chega até nós. O povo judeu, em grande escala, até o dia de hoje, está sob esse espírito de entorpecimento, de olhos que não veem, de ouvidos que não ouvem a verdade do Evangelho. Prova real, prova dos 9, né? Se você for tirar a prova dos 9, é buscar uma estatística. Existem vários institutos cristãos que mostram isso. É buscar uma estatística para você perceber quantos por cento de judeus são realmente convertidos a Jesus Cristo hoje. É uma fração mínima. O povo de Israel que crê no Cristo hoje é uma fração muito pequena, passando por volta de 1% apenas, que crê em Jesus Cristo como seu Messias, como seu Salvador. Então, quem endureceu esse povo? O próprio Deus. Como é que Deus faz isso? Deus tem esse direito? Olha só, assim como o endurecimento de Faraó era entregar o povo à sua própria obstinação, assim também com Israel. Não quer ceder, não quer crer, então vá viver no pecado. É mais ou menos essa a proposta que você tem. Eu quero que você volte o texto lá para Romanos capítulo 1. Nós já fizemos isso outras vezes, mas é preciso que você vá lá mais uma vez. Capítulo 1 de Romanos. Encontrou aí? Vou dar um tempinho enquanto eu bebo um golinho d'água. Você encontra capítulo 1 de Romanos. Versículo 24, Romanos 1, 24 diz assim, por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Pronto, isso é endurecimento. O indivíduo que tem diante dele todas as provas do amor de Deus, todas as provas da bondade de Deus,
todas as provas do ser divino, todas as provas da grandeza e sobreexcelência do ser divino, e não o adora, é o contexto que você tem no capítulo 1, do verso 18 até o 24, você tem esse fechamento. Aquele que conhece Deus, e todos podem conhecê-lo através da sua revelação natural e através da sua revelação especial, aquele que tem esse acesso. E mais uma vez, todos têm e não adoram. Diz o texto que Deus faz o quê? Deus entregou tais homens à imundícia. Olha o versículo 26. Por isso Deus os entregou a paixões infames. Não é mesmo? Então Deus entrega, ou Deus libera o homem para continuar com o coração endurecido. Essa foi a maneira que Deus fez lá com o Faraó. Não é que Deus vem com fúria e cimenta o coração de Faraó. Não, Deus apenas larga Faraó para continuar no seu endurecimento. Deus apenas larga Faraó para que ele mergulhe mais ainda na sua pecaminosidade. Assim foi com Faraó, assim foi com Israel e assim é com qualquer pessoa. Se você olhar mais uma vez ainda no capítulo 1 de Romanos, versículo de número 28, diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Então, esse que é o endurecimento de Deus. Não é que Deus, por maldade, vem e coloca a incredulidade no coração do ser humano. A incredulidade é inata. A incredulidade pertence à natureza humana, à carne, à natureza caída. O homem não crê por conta própria. Então, Deus endurece nesse sentido de Deus deixar o homem às expensas do seu próprio pecado. Olhe mais uma vez agora capítulo 9, lá na frente, capítulo 9, versículo 18. 9, 18 diz assim: logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Ou seja, Deus deixa no pecado quem ele quer e Deus tem misericórdia e tira do pecado quem ele quer. Ele é soberano. Esse é um dos textos horríveis que a Escritura nos apresenta, no sentido de nós acharmos que Deus tem a obrigação de salvar alguém. Não, Deus não tem. Ele é soberano. Ele salva quem ele quer e deixa no pecado quem ele quer. O homem, por natureza, é pecador. O homem, por natureza, merece a sua condenação. O homem, por natureza, está separado de Deus. E ele não volta por conta própria. Deus é quem busca e busca quem ele quer. Essa é uma dura verdade que a Escritura nos apresenta. Então Paulo, meus irmãos, ele vai cruzar aqui os textos de Moisés e de Isaías e ele vai interpretar que essa condição continua a afligir Israel até o dia de hoje. Volta lá para Romanos 11. Romanos 11 é o nosso texto básico. Olha aí então Romanos 11, no versículo... Me perdi aqui, deixa eu voltar. 8 ainda. No versículo 8. Deus lhes deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir. Até quando? Aí. É isso que Paulo fala. Até o dia de hoje. Ou seja, até nos dias de Paulo, até naquele momento, Israel estava endurecido. E se nós continuarmos a olhar a história, você vai perceber que Israel continua endurecido. Esse até o dia de hoje chega até nós. Vá para Deuteronômio 29:4. São duas referências que Paulo ajunta para mostrar o que ele quer aí. Então é importante que você faça esse exercício. Vá lá para Deuteronômio, capítulo 29, versículo 4. Deuteronômio 29, versículo 4. O texto vai dizer assim: porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Olha só, isso já era uma realidade lá nos dias de Moisés. Um povo rebelde e contradizente. Um povo endurecido e
rebelde perante o Senhor, obstinado a não obedecer. Já era uma realidade lá. Então Paulo vai buscar esse texto de Moisés e vai dizer, já tinha sido dito isso lá. Mas tem um outro texto que Paulo anui, que Paulo ajunta aí, é o texto de Isaías 29. Vai lá então, de 29 em 29, a gente chega lá, né? Deuteronômio 29, Isaías 29. Diz o texto lá em Isaías 29, versículo 10. Isaías 29, 10. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os seus videntes. Ou seja, Deus, diz o versículo inicial aí, derramou sobre vós um espírito de profundo sono. Paulo traz ou traduz essa expressão lá no versículo 8 de Romanos 11. Volta lá então, Romanos 11, 8. E Paulo diz que Deus lhes deu um espírito de entorpecimento. Vocês não vão entender. Vocês estão embebecidos no torpor da sua própria pecaminosidade. É o que Paulo vai dizer aí. Israel, meus irmãos, ao invés de ser perseguido, porque ele tinha fé, porque ele era o detentor da verdade, ele torna-se, em sua rejeição a Cristo, o perseguidor. E por isso Paulo cita então esse texto messiânico, voltando agora, por favor, lá no Salmo de número 69. Por isso que Paulo vai citar agora então o Salmo 69. O Salmo 69 é um salmo messiânico, é um salmo que fala a respeito do Messias. Então Paulo vai usar este salmo agora com respeito a Israel. Mas é interessante a maneira como Paulo inverte propositalmente o sentido do salmo, porque o salmo lá no Salmo 69 era um personagem histórico, possivelmente o próprio Davi, escrevendo. Deixa eu voltar aqui as páginas, Salmo 69. Você tem aí o salmista lendo, o salmista escrevendo esse texto, é Davi, e ele vai se colocar como ele sendo o perseguido, como ele sendo o oprimido. Mas, na verdade, esse salmo é uma reportagem ao próprio Messias. Ele é aplicado nas Escrituras ao próprio Messias. Você vai encontrar esse salmo aplicado a Jesus em outros momentos. Não queremos parar aqui para essa explicação, mas esse salmo é um salmo chamado messiânico e ele é aplicado a Cristo. Agora, Paulo toma esse salmo e o aplica a Israel. Quem era o desprezado nesse contexto? Versículo 22 e 23, Paulo vai dizer que Deus era o desprezado e Israel era o desprezador. Israel era o perseguidor do próprio Deus. Então, olha aí, versículo 22 e 23, o Davi diz assim, sua mesa torne-se-lhe diante dele em laço e a prosperidade em armadilha. Obscureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e faze que sempre lhes vacile o dorso. Né? Na sua versão lá de Romanos capítulo 11, olha lá, Romanos 11, 9 e 10, Paulo vai dizer o seguinte, torne-se-lhe a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem sempre encurvadas as suas costas, o seu dorso, né? Como diz o Davi lá no original. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que essa foi a justiça de Deus sobre Israel. Israel não quer crer, então que eles continuem cegos. Israel não quer abrir os olhos para ver a verdade, tendo tudo diante deles, então eles vão sofrer a consequência de serem os perseguidores do Evangelho. Eu quero fazer uma pequena pausa aqui para ver uma questão levantada. O Dalgio Camargo, Dalgio, bom dia. O Dalgio vai fazer essa pergunta aqui para nós. Quando a pessoa não tem interesse, Deus deixa para lá? É isso? Dalgio e demais irmãos que estão conosco, a Bíblia nos fala que o ser humano, por natureza, ele não tem interesse. Que por natureza, ele não acolhe a palavra de Deus. O que Deus faz é oferecer a graça, a salvação a todos os homens. Mas o ser humano continua rejeitando.
Então Deus, ele literalmente deixa para lá. Ele permite o homem continuar no seu estado de morto em delitos e pecados. Mas, como dissemos lá no capítulo 9, eu restituo, eu salvo a quem quero, eu exerço misericórdia sobre quem eu quero e endureço a quem eu quero. Deus é o soberano. Embora o homem tenha um coração endurecido, Deus vem àqueles que ele escolheu e Deus os ressuscita. Deus abre os seus olhos, abre os seus ouvidos e os capacita a crer. Mas em linhas gerais é isso. O homem natural não quer crer, Deus o abandona na sua incredulidade, no seu pecado. Esperança futuro para Israel existe, irmãos? Existe uma esperança para o povo de Deus que, denominado como povo de Deus, tem rejeitado o Senhor na história? Como é que nós podemos perceber isso? Então, depois de argumentar que Deus não rejeitou o seu povo, Paulo passa agora a tratar do futuro da nação de Israel. Só lembrando aqui, irmãos, existe uma predisposição teológica por parte dos irmãos de linha pentecostal, mais extremados, especialmente aqueles que são dispensacionalistas. Existe uma disposição teológica de eles crerem que Deus ainda tem uma predileção por Israel. Israel ainda é a nação predileta do Senhor. E Deus vai salvar essa nação inteira um dia. Esse é o questionamento que nós vamos ter então aqui no capítulo 11, mas eu adianto para você que Israel não é uma nação predileta do Senhor. Israel é um povo entre as nações. E entre as nações, Deus tem um povo predileto, que é a sua igreja. Deus tem um povo predileto, que são os seus eleitos, que ele vai salvar todos quantos ele escolheu, incluindo salvos dentre Israel. Vamos caminhando. Então haverá esperança para Israel? Há um cumprimento das promessas de Deus em alcançar Israel? E quanto ao futuro? O que aguarda Israel? Essas são questões que nós temos que levantar e buscar respostas aqui no texto de Paulo. Paulo responde que Israel tropeçou para que o propósito de Deus quanto à evangelização do mundo se cumprisse. Então, como Israel não abraçou a fé, Israel não foi essa bênção de promulgar ou de propagar a evangelização ao mundo, Deus inverte a jogada. Vocês não querem, então vocês vão permanecer endurecidos e eu vou abrir o coração dos gentios. Romanos 11, olha aí do verso 25 ao 32, passando os olhos sobre o texto, você vai perceber que Paulo vai levantar essa questão. Deus ainda vai usar de misericórdia sobre Israel. Olha o versículo 25 a 32. Não quero, pois, irmãos, que ignoreis esse mistério. Olha só o mistério. Para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, não quero que vocês ignorem isso. De fato, Israel estava rejeitando e Deus deixou-os na rejeição até que o último gentio viesse a ser convertido, ou seja, a plenitude, o número completo dos gentios viessem a crer. Então é isso que Paulo está levantando aqui. E assim todo Israel será salvo. Ou seja, lá no final da história haverá uma salvação em maior número para com Israel. Vamos entender melhor depois esse todo Israel será salvo. Então essa é a proposição que Paulo levanta aqui nesses versículos. Há uma esperança para Israel? Sim, há uma esperança para Israel. Mas no momento eles estão endurecidos. A resposta de Deus, então, à sua primeira questão, se Deus rejeitou o seu povo, é que este, mesmo não sendo rejeitado, ele foi endurecido. Não é que Deus rejeitou, ele permitiu o endurecimento. Israel não quer abraçar a fé, fique então sem fé. Israel não quer abrir o coração para a obediência, fique na desobediência. E mesmo havendo então um remanescente fiel, os outros, a maioria deles, estão endurecidos. Paulo vai dizer isso aí, existe um remanescente fiel, existe um grupo de judeus que vão se converter durante a história, mas a maioria está endurecida. Essa é a situação atual de Israel, tanto para os dias de Paulo, quanto para os nossos dias também. Israel continua endurecido,
mas há um remanescente fiel, há uma linha na história dos judeus que vão se convertendo. A queda de Israel não é total, tampouco ela é definitiva. Deus ainda vai tratar com Israel de uma maneira salvadora mais ampla. De novo, irmãos, não significa que todo e cada israelita será salvo, mas que Deus haverá de trazer um despertamento ainda na nação de Israel quanto ao Messias. Então existe aqui uma sequência de bênçãos interessantes. Olha só, primeiro, por meio da queda de Israel, ou seja, da rejeição de Israel, a salvação já chegou nos gentios. Essa é uma verdade que você tem aí na Bíblia. Você vai perceber em muitos lugares que Israel rejeitava o evangelho, Paulo ia para os gentios. Israel rejeitava o evangelho na sinagoga, Pedro ia para os gentios. Então, os gentios foram evangelizados e estão sendo evangelizados nesse tempo de rejeição de Israel. Segunda coisa, a salvação dos gentios provocará ciúmes em Israel, conduzindo Israel, então, a uma restauração ou a sua plenitude. Não cada israelita, mas um grande despertamento em Israel há de acontecer, porque eles terão ciúmes, né, de Deus amando e cuidando tão de perto dos gentios, e esses ciúmes de Israel vai levá-los, Paulo coloca dessa forma, a abrir o coração para Cristo Jesus. A plenitude trará ao mundo riquezas ainda maiores do que as que eles já tinham colhido até ali. Então a bênção vai de Israel para os gentios são abençoados porque Israel rejeita. Vai dos gentios para Israel, porque Israel fica com ciúmes agora e é evangelizado pelos próprios gentios. E de Israel novamente para os gentios, trazendo maior bênção ainda para o mundo todo. É um rodízio interessante que Paulo propõe, que Paulo estabelece aí para que a gente conheça. Mais uma vez, só para você lembrar, Israel rejeita, o evangelho vai para os gentios. Os gentios evangelizam Israel no tempo certo, um grande despertamento, muita salvação no meio do povo judeu, e do povo judeu essa bênção abrange o mundo todo. Não que haja salvação para o mundo todo, mas a bênção da salvação de Israel será bênção ou trará maiores riquezas, diz Paulo aí, para o mundo todo. Então, destas, a primeira etapa já ocorreu. Qual é a primeira etapa? Israel rejeitou Deus. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa está em andamento, ou seja, os gentios estão sendo salvos, os gentios estão sendo alcançados pela graça. Então essa é a segunda etapa. Olha aí, mais uma vez, se você puder, corra lá, Atos capítulo 13, verso 46. É interessante perceber que, desde o período bíblico, essa segunda etapa está em pleno vigor, em pleno andamento. Olha aí, Atos 13, 46. Você tem de uma forma bastante clara, diz assim: então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, estão se dirigindo aos judeus, tá? Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos voltamos para os gentios. E Paulo foi anunciar para os gentios, e se você ler o versículo 48, diz o quê? Os gentios, ouvindo isso, que a graça de Deus era para com eles, regozijavam-se, glorificavam o Senhor, glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. Então a segunda etapa está em andamento. O judeu está endurecido, rejeitando o evangelho e indo para os gentios. Olha mais um outro texto interessante, ainda aí em Atos, agora capítulo 19, versículo 9, só para você perceber mais uma vez aí que interessante é. Atos 19, 9, diz assim o texto: visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Isso aqui é em Éfeso.
Paulo foi pregar onde em primeiro lugar? Para os judeus. Os judeus o rejeitaram. Os judeus rejeitaram a proposta de que Jesus era o Messias. Então Paulo vai para uma escola pagã, olha só, ao invés de ficar na igreja cristã, que deveria ser a sinagoga, Paulo vai para uma escola pagã e lá ele começa a evangelizar. E há um alcance tão tremendo em Éfeso, que depois Éfeso vai se tornar na região da Ásia a principal cidade para treinar missionários e para enviar missionários para toda aquela região do Velho Mundo, alcançando milhares e milhares de gentios com o evangelho. Então a primeira etapa, Israel se endureceu, isso já aconteceu. A segunda etapa, os gentios estão sendo alcançados e isso está em pleno vapor, está em movimento. Paulo transforma a história em teologia. Olha que coisa interessante. Paulo pega a própria história e demonstra que o primeiro evento se deu objetivando o segundo. Ou seja, é porque Israel endureceu que motivou então os gentios a crerem no evangelho. Desta maneira, Deus reverteu o pecado de Israel em bênção, ou seja, salvação dos gentios. Deus usou o endurecimento de Israel para abrandar o coração dos gentios e salvação em grande escala. Louve o Senhor aí, meu irmão, porque o endurecimento de Israel foi bênção para a sua vida. Deus alcançou você usando essa própria estratégia do endurecimento de Israel. A terceira etapa, pela salvação agora desfrutada por Israel, transbordará em bênçãos ainda maiores do mundo. Ou seja, a terceira etapa ainda está por acontecer, que é bênçãos maiores para o mundo todo a partir de uma salvação em grande escala em Israel, ou do povo judeu. Então Paulo quer usar aqui, meus irmãos, o ciúme com os gentios para salvar alguns de Israel. Olha que interessante volta lá para Romanos 11. Olha que interessante é a expressão de Paulo nesses textos próximos. Olha o versículo 25. 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que vem endurecimento em parte de Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Houve um endurecimento de Israel para alcançar gentios. E Paulo vai declarar, então, de maneira interessante, que uma parte de Israel vai ser salva, vai ser alcançada, apenas uma parte. Eu quero que você olhe o versículo de número... Me perdi aqui, só um minutinho. 14. Para ver se de algum modo eu posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Essa palavra emulação é a ideia dos ciúmes, né? Eu quero usar a salvação dos gentios para emular, para provocar o meu povo judeu a crer. Quem sabe salvar alguns deles. Então essa declaração de Paulo é surpreendente, porque a sua esperança de salvar alguns parece pequena. É uma expectativa baixa, em se tratando de Paulo, que era o grande evangelista. Mas Paulo está dizendo, eu quero provocá-los para, quem sabe, salvar pelo menos alguns deles. Então Paulo conclui aqui que a conversão de Israel trará muitas bênçãos para o mundo todo. Olha o versículo 15. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados houve reconciliação ao mundo, o que será então do seu restabelecimento? Se eles, rejeitando o evangelho, isso abençoou o mundo com salvação em grande escala, o que vai ser então se esse povo abraçar a fé? É a expectativa de Paulo. Você tem aí no versículo 25 de novo, Paulo falando que o endurecimento veio em parte para que haja uma plenitude de gentios salvos. Então Paulo vai usar depois aqui algumas ideias proverbiais lá no versículo 16 para demonstrar esse mistério da rejeição presente e da conversão futura de Israel. Olha como que Paulo mostra aí o versículo 16. Vamos lê-lo? Volte os seus olhos para o versículo 16 e leia em voz alta comigo. Leia em voz alta comigo. Versículo 16 diz assim: e se forem santas as primícias da massa,
igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Vamos entender esse versículo? Olha o que Paulo diz, que interessante nesse versículo. Se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Como uma parte da massa, isso Paulo está pensando lá nos pães, nos bolos que eram feitos para adoração ao Senhor lá no templo, se uma parte dessa massa ela é consagrada a Deus, significa que o todo também pertence ao Senhor. Deixa eu fazer um paralelo rápido com a sua vida. Quando você separa o seu dízimo para entregar ao Senhor, você está entregando o quê? Uma parte. Mas significa que os outros 90% são seus e você faz o que bem quiser com eles? Ou que você deve administrá-los na ciência de que também eles pertencem ao Senhor? Tá certo? Uma parte da massa é consagrada, mas o todo também pertence ao Senhor. Esse é o ensino que Paulo nos dá aqui. Então, como uma parte da massa era consagrada a Deus, isso significava que o todo da massa também pertencia ao Senhor. Assim, dessa forma, quando os primeiros convertidos creem, pode-se esperar que virá conversão de muito mais outros. Ou seja, a massa, na sua maior parte, em sua grandeza, vai ser alcançada com a salvação. É o que Paulo está propondo aqui. Mas ele lança um outro provérbio interessante aí na sequência. Ele vai dizer assim: se for santa a raiz, também serão santos os ramos. O que Paulo quer dizer com isso? Quem era a raiz de Israel? Pense comigo. De onde Israel nasceu? Abraão, Isaac, Jacó, os 12. Olha só, a raiz de Israel estava lá na família abraâmica, nos filhos e netos e bisnetos de Abraão. Era a base patriarcal, a base da família de Israel, não é mesmo? Então, Paulo está dizendo, se a raiz era santa, era convertida, era entregue ao Senhor, os ramos também vão ser abençoados. Assim como os patriarcas, a raiz, são propriedade de Deus pela aliança, assim também os seus descendentes, os ramos, os outros que virão, muitos deles estarão incluídos também na aliança. Lembra que não são todos, mas uma grande parte está na aliança com o Senhor. Paulo vai fazer aqui na sequência, irmãos, uma alegoria. Então, do verso 17 até o verso 24, praticamente, Paulo vai fazer aqui uma alegoria chamada de a alegoria da oliveira. Então, do verso 17 ao 24, não vou ler o texto todo, porque nós já lemos, você pode ir passando os olhos aí e perceber essa alegoria que Paulo faz. Cultivada em bosques ou pomares por toda a Palestina, a oliveira, assim como a videira também, era um símbolo usado em Israel. Então a oliveira era símbolo de Israel. A videira era símbolo de Israel. Lembra-se quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira? Porque Israel se considerava a videira de Deus. Mas Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Quem está em mim pertence a essa videira verdadeira. Os demais não são videira verdadeira. Só para lembrar aqui que tanto a oliveira quanto a videira eram um símbolo de Israel. Você lendo a Bíblia vai perceber isso em muitos textos. Mas alguns ramos foram cortados, ou seja, os judeus incrédulos foram descartados. Paulo vai dizer isso aí. Olha o versículo de número 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados ou foram cortados, então os ramos cortados são os judeus incrédulos, que Deus endureceu, deixou permanecer na incredulidade. Ramos de oliveira brava foram enxertados, ou seja, povos que não eram do povo de Israel foram inclusos na igreja, foram incluídos na igreja. Ramos de oliveira brava foram enxertados, ou seja, os gentios. Enxertados entre os outros, o remanescente dos judeus, né? Então percebe, a oliveira estava ali,
ramos incrédulos foram arrancados e deixados de fora, mas a oliveira permaneceu ali. Israel tinha um ramo bom, que eram os remanescentes, aqueles milhares de judeus que abraçavam, e graças a Deus ainda, abraçam a fé em Cristo Jesus. Então, os ramos gentílicos foram enxertados nessa linhagem de judeus que creem no Senhor Jesus Cristo. Agora, participa com eles então da seiva que vem da raiz. Ou seja, ramos foram quebrados, arrancados fora, ramos de oliveira brava, gentios, foram enxertados junto com o remanescente fiel e juntos todos eles participam da vida da videira. É isso que Paulo está dizendo nesse contexto. William Ramsay, Sir William Ramsay, um inglês lá no comecinho do século passado, ele vai dizer assim, ensinando sobre esse texto: o processo descrito por Paulo ainda era usado na Palestina em circunstâncias especiais, pois costuma-se revitalizar uma videira que está deixando de produzir frutos, e isto se faz enxertando nela um ramo de oliveira brava, a fim de que a seiva da árvore honre esse ramo e a árvore volte a produzir frutos. Então essa era uma prática comum lá na cultura de Israel. Quando Paulo fala sobre essa questão de enxertar um ramo de oliveira brava numa oliveira boa que estava doente, Paulo estava usando uma coisa extremamente conhecida dos judeus. Eles sabiam o que é colocar um ramo de oliveira brava para produzir numa oliveira boa que não estava produzindo, estava enferma. Então, é um fato claro ali para os ouvintes e leitores de Paulo no contexto do judaísmo. Meus irmãos, o evangelho será pregado por todo mundo e mais gentios ouvirão e receberão a Cristo como Salvador. Paulo vai dizer que é preciso ter uma plenitude de gentios. Olha o finalzinho do versículo 25. O finalzinho do versículo 25. Ele vai dizer o quê? Até que haja chegado a plenitude dos gentios. Então, mais e mais gentios vão se converter pela bondade e misericórdia de Deus ao Evangelho de Jesus Cristo. Vão receber a Cristo como seu Salvador. São ramos da oliveira brava dentro da oliveira que é a natural, Israel. Esse processo continuará então até que se complete a plenitude. Paulo diz aí o pleroma, isto é, o número total dos gentios. Então, essa conversão de gentios vai atingir uma totalidade. Até atingir essa totalidade, Israel continuará endurecido para com o Evangelho de Jesus Cristo. Apenas uma linha tênue, mais fraca, em toda a história, é que vai se converter. E isso vai levar então ao terceiro estágio. Olha o versículo número 26. E todo Israel será salvo, como está escrito. Então Paulo vai justificar aqui que todo Israel será salvo. Aqui é um ponto de conflito, irmãos. Eu quero que você desacelere, puxe o freio de mão, pare um pouquinho e pense. Aqui é um ponto de conflito. Todo Israel será salvo significa que toda a nação de Israel será salva? Todo e cada judeu vai se converter a Cristo em algum momento à frente? Os irmãos de origem pentecostal, que defendem o dispensacionalismo, eles creem que, se não todos, pelo menos a grande maioria de judeus, naquele momento final da história, vão ser salvos. Nós, reformados, cremos que haverá, sim, um grande despertamento no meio de Israel, mas não que todo Israel será salvo. Então é importante a gente compreender bem isso. Paulo fala isso aí no versículo 26, e assim, todo Israel será salvo. E assim o quê? Olha só o que Paulo propõe. Por que Paulo diz e assim? Esse e assim, ele está fazendo ligação direta com o argumento anterior que Paulo diz que Israel vai continuar endurecido até que haja entrado a plenitude, a totalidade dos eleitos gentios, conhecendo a graça. E então, a partir daí,
é que vai haver, então, uma salvação maior de Israel. Então, as três palavras principais dessa declaração, todo, Israel e salvo, merece uma atençãozinha. Vamos passar por elas mais detalhadamente. Calvino vai dizer o seguinte, irmãos: quando os gentios tiverem chegado, ou seja, na sua totalidade, e os judeus regressado, havido esse despertamento da fé dos judeus, a salvação de todo o Israel de Deus, que deve ser proveniente de ambos, gentios e judeus, finalmente estará completa. Essa é a explicação de Calvino a esse versículo. Então, na compreensão de Calvino, esse todo Israel não é todo o povo judeu, mas será quem? Quem é o Israel de Deus? Os eleitos. Então, Israel vai permanecer endurecido até que haja a conversão do último gentil e depois, então, um despertamento maior em Israel, e assim todos os eleitos serão salvos. Essa é a expressão que Calvino compreende e nos ajuda a compreender. Há eruditos que veem aqui Israel nação, ou seja, toda a nação de Israel vai ser alcançada, se não todos, a sua grande maioria, quase que absoluta, será alcançada. Existem muitos teólogos, exegetas sérios da Bíblia que vão crer, que vão defender essa proposição. Uma das questões que eles levantam é o seguinte: se em todo o capítulo 11, toda vez que falou aqui em Israel, era Israel nação, por que só nesse versículo 26 Israel é igreja? Percebem? Então tem essa colocação aí que dá base para esses irmãos defenderem que sim, Israel aqui é nação, e todo Israel nação será salvo, se não todos, a grande maioria. Mas, perceba, há também outros eruditos que veem aqui a igreja sendo alcançada em sua plenitude. Lembrando que igreja é composta de todos os povos da terra, incluindo judeus. O Israel de Deus. Perceba que Paulo fala no versículo 26, não é todo Israel no sentido de toda a nação de Israel, mas todo o Israel. Todo o Israel. Então esse artigo definido propõe que é o Israel de Deus. E quem é o Israel de Deus? Então a igreja, ela é referida pelo apóstolo como sendo o Israel de Deus. Olha o texto. Vai lá. Gálatas, um pouquinho à frente aí para você. Gálatas 6,16. Vamos lá? É estudo, gente. É escola dominical. Não desanime. Canetinha na mão. Papelzinho do lado. Bíblia na mão. Vamos lá. Gálatas 6,16. Olha o que Paulo vai dizer. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, nessa conjuntura aqui, o Israel de Deus, Paulo está falando da igreja. Então, é Paulo que vai dizer que o Israel de Deus é a igreja. Nós já vimos isso também em outros momentos. Por exemplo, volta lá para Romanos, capítulo 9. Nós passamos por ele há 2 domingos atrás, Romanos capítulo 9. Olha o versículo de número 6, a parte B. Romanos 9, 6, a parte B, Paulo diz assim: porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Opa, percebe? Então não é Israel nação, mas é Israel convertidos. É Israel povo eleito, não nação de Israel, mas povo que é considerado o Israel de Deus. Olhe mais uma outra referência aí, fácil de perceber, no versículo 8, ainda no capítulo 9. Olha aí, 9, 8, Paulo diz assim: isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, ou como Israel, quem? Os filhos da promessa. Percebe que Paulo defende a ideia de que Israel, ou o Israel de Deus, não é Israel nação, mas o Israel de Deus é a igreja convertida, composta de gentios e judeus ao mesmo tempo. Então, se você voltar para o versículo 26 do capítulo 11, faça isso, capítulo 11, verso 26, quando Paulo fala
e assim todo o Israel será salvo, ele está presumindo que judeus e mais a plenitude dos gentios. Entendeu? Então, o Israel de Deus é a totalidade dos judeus remanescentes, fiéis, crentes, e a totalidade de todos os gentios também eleitos em Cristo Jesus para a vida. Dona Luzia Melano coloca aí para nós, todo aquele que crê. É isso mesmo, né? O que nós estamos defendendo aqui é que não é todo Israel como nação, mas dentro do Israel nação há um grupo de eleitos de Deus. Juntando com todos os outros eleitos de Deus fora do Israel nação, esses compõem o Israel de Deus. E assim, todo o Israel de Deus será salvo. É um pouquinho de fosfato queimado aqui, mas vale a pena a gente exercitar, né? Paulo diz então, meus irmãos, que a eleição de Deus é irrevogável. Olha o versículo de número 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isso significa o quê? Que Deus fez uma aliança com Israel, nação, lá no passado, certo? E que prometeu que não cada e todo judeu seria salvo, mas que dentro dessa nação existiria uma linhagem de salvos. E isso é irrevogável. Isso é permanente. Deus vai garantir a sua palavra. Paulo diz aí no versículo anterior, versículo 28, quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e os chamados de Deus, ou a vocação de Deus, são irrevogáveis. Então é interessante essa tensão, né? Que quanto ao evangelho, eles são inimigos de Deus. Mas quanto à eleição, Deus tem um cuidado por eles. Deus vai proteger e vai salvar aqueles eleitos dentre o povo de Israel. Apesar do endurecimento da maioria de Israel. Alcançarão misericórdia, assim como os gentios alcançaram misericórdia. Preste atenção, versículo de número 30 e 31. 30 e 31. Porque, assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também eles agora foram desobedientes, para que igualmente eles também alcancem misericórdia, da mesma misericórdia que vos foi concedida. Então, se a misericórdia alcançou os gentios, Paulo está dizendo, embora Israel tenha sido endurecido, a misericórdia também alcançará Israel. Lembra que dos gentios também não são todos os gentios que são salvos? De Israel também não são todos os que serão salvos. No discurso de Paulo, quem são esses todos e todos? Olha o versículo 32, por favor. Olha o versículo 32. Você tem duas vezes aí a palavrinha todos. Quem são esses todos e todos? Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Consegue discernir esses todos? Quando Deus deixa o homem no pecado, todos são reputados como pecadores. Ninguém escapa. Todos estão encerrados ou presos na desobediência. Toda a raça humana é uma raça caída. Então esse primeiro todos é o todos universal. Todos são pecadores. Deus encerrou todos, deixou presos todos na desobediência. Então esse todos é sem exceção. Todos, sem exceção, estão ou foram colocados na desobediência. E quem é o outro todos? Se você colocar a fim de usar de misericórdia para com todos, no mesmo peso do universal, significa que Deus vai salvar a todos. Mas essa não é a verdade, correto? Então esse todos
de usar de misericórdia para com todos, aqui era com todos os seus eleitos. Para com todos os seus eleitos. Então, todos é sem exceção e todos é sem distinção. Todos sem exceção no pecado e todos sem exceção ou sem distinção na misericórdia. Deus salva gentios e judeus na sua misericórdia, e todos os que ele resolveu salvar serão salvos. Mas todos, sem exceção de ninguém, foram considerados e reputados como pecadores. Estamos chegando no final. A excelência de Deus. Paulo vai dizer aqui, então, no seu canto final, ó profundidade da riqueza. Versículo 33 a 36. John Stott vai dizer que a ideia predominante aqui, meus irmãos, é que a salvação é uma dádiva de riquezas de Deus e que ela enriquece imensamente aqueles a quem ela é concedida. Então, aquele que é alcançado pela graça de Deus, ele tem e já vive e viverá eternamente numa riqueza superabundante, que diz Paulo aos Coríntios, onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca jamais penetrou no coração humano aqueles que o amam, ou daqueles que o amam. Então, a profundidade da riqueza. É maravilhosa a riqueza de Deus. Não é dinheiro, não é diamante, não é ouro, embora possa ter tudo isso na vida eterna também, mas é muito mais. A riqueza de Deus abrange recantos e encantos e realidades tais que os nossos ouvidos nunca ouviram, nossos olhos nunca viram. A sabedoria de Deus. Ó profundidade da riqueza, quanto da sabedoria de Deus, diz Paulo. Meus irmãos, foi a sabedoria de Deus que planejou a salvação para que todo que vier a Cristo possa desfrutar da sua gloriosa presença. Essa maravilhosa sabedoria de Deus. Olha capítulo 1, verso 24, algumas pouquíssimas páginas aí à frente, no capítulo 1 de Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 24, diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus. Aqui é a graça de Deus em Cristo Jesus. Mas vamos lá, mais um pouquinho para frente, Paulo vai dizer também, e do conhecimento de Deus. Meus irmãos, só nos cabe orar para que fiquemos cada vez mais cheios e plenos do conhecimento e da vontade de Deus, em toda a sabedoria, em todo o entendimento espiritual, como Paulo propõe lá em Colossenses 1:9, para que nós transbordemos do pleno conhecimento da vontade de Deus. Esse conhecimento de Deus, ele ultrapassa qualquer capacidade que a gente possa imaginar. Os juízos de Deus, Paulo vai dizer no versículo 33 ainda, quão insondáveis são os seus juízos. Os métodos de Deus são insondáveis. Os juízos de Deus são imensuravelmente profundos. Quem pode compreender isso? O versículo 34 de Romanos te propõe isso, e lá no Salmo 19:9 diz que o mandamento do Senhor, os juízos do Senhor são profundamente justos. Nós não conseguimos compreender a totalidade dos juízos de Deus. Quinto, os caminhos de Deus são inescrutáveis, diz Paulo aí no versículo 34, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. O que é inescrutável? É algo que você não pode entender e compreender. Lembra de Isaías 55, quando ele fala, versículo 11, né? Que os meus pensamentos são muito maiores que os vossos pensamentos. Os caminhos de Deus são inescrutáveis. Nós não conseguimos entender. Os caminhos de Deus são algo que o homem nunca vai compreender na sua totalidade. Os caminhos de Deus não são os caminhos do homem. Se você se lembra de Deuteronômio 29, lembra lá? Deuteronômio 29 diz que aquilo que é oculto pertence ao Senhor. Tem muita coisa oculta. Tem muitos caminhos de Deus que nós não conseguimos jamais entendê-los. Mas aqui no versículo 55 de Isaías, capítulo 55 de Isaías, ele fala que
os pensamentos e os caminhos dele são muito acima dos nossos caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Pergunta Paulo no verso 34. A mente finita do homem não pode sondar e prescrutar ou dar conselhos a Deus, porque nós somos ínfimos diante dele. É Agostinho que dizia, o infinito não pode caber no finito. Finito non capere in infinito. Agostinho vai dizer algo assim, a mente finita do homem jamais compreenderá, jamais entenderá. E é Jó lá no capítulo 42 que vai dizer isso. O Senhor é maravilhoso. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te compreendo mais. Mas mesmo que compreendendo um pouco mais de Deus, Jó não compreendia Deus. E é John MacArthur que vai dizer que melhor do que entender Deus é confiar nele. Então é maravilhoso ver a grandeza da mente de Deus, os seus caminhos, a sua compreensão, e nós no anseio de compreender um pouco mais. Mas Paulo termina dizendo, finalmente a ele a glória, toda a glória a Deus. Todas as coisas são de Deus e todas as coisas vieram de Deus e todas as coisas voltam para Deus. É Paulo que vai dizer lá em Efésios que ele vai fazer convergir em Cristo Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu quanto as da terra. Então tudo é de Deus, tudo pertence ao Senhor e tudo voltará harmoniosamente a existir dentro do projeto do reino de Deus. A glória só pertence a Deus, por isso todo culto, todo louvor, toda honra e toda glória somente ao Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, cantava o salmista no Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão. Terminamos aqui. Deus é o Criador, é o sustentador e é o herdeiro de tudo. A sua fonte, o seu meio e seu fim. É porque todas as coisas são de Deus, vieram por intermédio dele e vão para ele, que toda a glória pertence somente a ele. Deus possa abençoar a sua vida. No próximo domingo, se Deus permitir, queridos irmãos, estaremos aqui de novo, mais uma vez compartilhando sobre a carta de Paulo aos Romanos, agora no capítulo 12. Leia durante a semana aí, capítulo 12, versos 1 a 21, e o nosso tema será questões práticas da vida cristã. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te ajude a compreender mais e melhor essa maravilha que é a palavra do nosso Deus. Amém?